Dentro desse conceito de bolha e de clubes que estão se alavancando, vendendo o futuro para pagar o presente, quem se enxerga que são os clubes que estão mais alavancados e correndo um risco maior de, ali, meio de 26, começo de 27, talvez terem um problema financeiro grave para gerenciar? Tá, tem uma questão importante antes de te responder, Pedro. Esse dinheiro que entrou nos clubes da LFU foi lá em 2023. E Uhum. é a água em chapa quente, né? O dinheiro caiu e sumiu. Só que hoje, a partir de 25, eles começam a sofrer o impacto que é perder 10% da receita de TV. Sim. Então, assim, o cara usou o dinheiro lá atrás, o dinheiro do futuro, o futuro chega e ele gasta mais do que pode de um dinheiro que não virá. Então, essa é uma preocupação que eu tenho com os clubes da LFU hoje, por mais que tenha aumentado ali o bolo de receita de televisão. Se a gente for pegar, assim, dos clubes que eu tenho visto, assim, nem todos eles divulgam números, a gente está ainda muito defasado em relação a dados, mas só de olhar o cenário, a minha percepção é que os suspeitos de sempre vão se destacar aqui. O que a gente vê, o Corinthians ainda com uma dívida monstruosa, claramente com déficits, e mantendo um elenco fazendo investimentos desde o ano passado. Então, cresceu demais a folha. Certamente os números desse ano, de 24, serão muito ruins. Não sei qual o impacto, se não tem novas receitas, além das do ano passado. Não deve ter nenhuma grande mudança para justificar, né, gastos ainda elevados, com um custo, ainda mais com uma dívida de 2 bilhões e meio, custando CDI mais alguma coisa. Essa dívida está custando ali 25%, 30% ao ano, muitas vezes. É só fazer conta para ver o tamanho do buraco que o clube está se enfiando. Então, o Corinthians é aquele que entra esse processo de bolha, uma situação que eu acho mais difícil. Acho que o Internacional é um clube que ainda tem um bom dever de casa para fazer. Segue, por mais que tenha tentado se equacionar, mas ainda segue gastando muito mais do que deveria. E aí a gente compara com o rival mais próximo, que é o Grêmio, que a torcida até reclama, porque o time tem um controle um pouco maior das finanças, enquanto o Inter sempre gasta, sempre investe. Então, aqui eu acho que o Inter é um time que tem que estar muito atento, justamente porque... E aí o grande problema é não só gastar muito mais do que arrecada, mas ter que gastar mais e ter que servir uma dívida que sempre é muito alta em relação ao quanto eles arrecadam. Então, o Inter é outro caso. Acho que o Fluminense era uma preocupação e não deixou de ser, ainda que eu acho que vai empurrar um pouco em 2025. O Vasco, apesar de ser uma SAF, essa SAF conturbada que já não tem mais dono, que não aparece outro dono, e aí é sintomático que não apareça um segundo dono, e é ruim para o mercado, porque a própria questão legal afasta interessados, a situação do clube afasta investidores. Então, assim, o Vasco é um time com muitas dificuldades, se não resolver o problema do controle acionário rapidamente. Acho que o Santos é um time que entra, a gente vai falar um pouco mais de Santos depois. Acho que o Santos entra em 2025 dando um all-in em cima do Neymar, mas um all-in perigoso, e aí a gente vai explorar o Santos melhor depois, tá? Porque acho que tem alguns pontos que a gente precisa debater. Eu vou trazer um time aqui que talvez seja surpresa, o que eu vou dizer, mas é o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro certamente está gastando muito mais do que pode. Certamente, assim, disparadamente em termos de investimento, em termos de custo em relação à receita que vai fazer. Agora, tem o suporte de um dono que a gente sabe que é bilionário, enfim, que é torcedor e que vai colocar o dinheiro que ele acha que precisar. Só que corre-se o risco de acontecer com o Cruzeiro e que aconteceu com o Atlético Mineiro. Coloca dinheiro, pode dar certo um momento, mas não é estrutural. É conjuntural, vai acontecer e ele não vai conseguir crescer as receitas a ponto delas sustentarem uma atividade muito maior. Então, e aí todo bolso tem limite, né? Acho que aqui o clube pode ter um risco, não no curtíssimo prazo, mas tem um risco de estar fazendo uma gestão pouco organizada, digamos assim, nesse sentido. Então, se eu fosse elencar os clubes que eu tenho um pouco mais de preocupação nesse momento, acho que são esses. Eu poderia falar do São Paulo, mas acho que o São Paulo, mesmo nessa movimentação que tem feito agora, tem gasto menos do que os seus pares, até pelos controles que o FDIC impõe.
e talvez isso esteja gerando até certo incômodo dos torcedores, né? O time não é tão bom, o time é isso, o time é aquilo. São Paulo tem outros problemas do ponto de vista de gestão dentro do esporte. Mas acho que no sentido de manter os controles, parece ter encaixado aqui um caminho um pouco melhor do que vinha fazendo até o final de 24.